Um acidente que mudaria 2 vidas para sempre. Eduardo Martins, herdeiro de um império do agronegócio, nunca imaginou que uma noite chuvosa em São Paulo se tornaria o divisor de águas de sua existência. Quando o destino colocou Camila Santos em seu caminho, uma fisioterapeuta determinada que não aceitava desistências, ele descobriu que às vezes precisamos nos quebrar completamente para encontrar quem realmente somos. Esta é a história de como a dor física se tornou a chave para a cura emocional e como um sussurro mudou tudo. Vai doer, mas eu não vou parar. Se você já passou por momentos em que a dor se transformou em crescimento, ou se acredita no poder da vulnerabilidade, deixe seu like, se inscreva no canal e nos conte nos comentários de onde você está nos ouvindo. E se sentir que vale a pena acompanhar essa jornada até o fim, clique no botão Vale a Pena. Seu apoio faz toda a diferença e nos ajuda a continuar trazendo histórias que tocam o coração. A chuva martelava no para-brisa do Porsche Cayenne com a insistência de quem conhece os segredos mais sombrios da madrugada paulistana. Eduardo Martins dirigia pela Marginal Pinheiros às 2h15 da manhã de uma terça-feira. Os faróis cortando a escuridão como lâminas tentando rasgar a névoa que pairava sobre o Rio Pinheiros. Aos 42 anos, Eduardo era a personificação do sucesso brasileiro. Herdeiro da Martins Agronegócios, uma empresa que movia bilhões e alimentava milhões, dono de uma fortuna que a revista Forbes estimava em 800 milhões de reais. Mas naquela noite, dirigindo sozinho pelas ruas desertas de São Paulo, Eduardo se sentia como o homem mais pobre do mundo. O divórcio havia sido finalizado há apenas 3 semanas. 15 anos de casamento com Isabela Furtado Martins, a socialite perfeita que sabia exatamente como se comportar em cada evento beneficente, que decorava suas casas com o mesmo esmero que organizava jantares para investidores internacionais, haviam chegado ao fim com a frieza de uma negociação empresarial. Você nunca esteve realmente presente, Eduardo. Foram suas últimas palavras antes de assinar os papéis no escritório de advocacia mais caro de São Paulo. Mesmo quando estava fisicamente aqui, sua mente sempre estava em outro lugar. E ela estava certa. Eduardo acelerou o carro, sentindo a potência do motor V8 como uma extensão de sua própria necessidade de fuga. A música clássica que tocava no som não conseguia abafar o barulho de sua própria mente. Quantas noites havia passado no escritório quando poderia ter estado em casa? Quantas viagens de negócios foram justificadas pela necessidade de expandir o império, quando, na verdade, eram fugas de uma intimidade que ele nunca aprendeu a construir? O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Marcos, seu melhor amigo desde os tempos de faculdade na FGV, e agora seu sócio minoritário. Edu, onde você está? Estamos todos no spot esperando você. Eduardo havia esquecido completamente. Era o aniversário de Marcos, e havia prometido comparecer à festa em um dos bares mais exclusivos de Itaim Bibi. Desculpa, cara, não estou me sentindo muito social hoje. Eduardo, você precisa sair de casa. Já fazem 3 semanas que você está nessa de ermitão. Vem aqui, tem umas pessoas que eu quero que você conheça. Que tipo de pessoas? Eduardo perguntou, já desconfiando da resposta. Mulheres interessantes, inteligentes, disponíveis. Eduardo suspirou. Essa era exatamente o tipo de ajuda que ele não precisava. A última coisa que queria era ser apresentado a mais socialites em busca de um marido milionário ou a executivas ambiciosas que viam nele uma oportunidade de networking. Marcos, eu não estou pronto para isso. Cara, você nunca vai estar pronto se ficar se isolando. A vida continua, e você tem 42 anos, não 82. Ainda é jovem, rico, bonito. Qualquer mulher em São Paulo ficaria interessada. Eduardo desligou o telefone sem responder e o jogou no banco do passageiro. Era exatamente isso que o incomodava. Qualquer mulher ficaria interessada em Eduardo Martins, o milionário. Mas quantas se interessariam por Eduardo, o homem que acordava às 4 da manhã com pesadelos sobre fracassos que ainda não havia cometido? O homem que havia construído um império, mas não conseguia manter uma conversa honesta com a própria esposa. A chuva intensificou,
e Eduardo ligou o ar-condicionado para desembaçar os vidros. O trânsito estava praticamente inexistente, o que em São Paulo era quase um milagre. Ele se pegou pensando em como seria sua vida se tivesse feito escolhas diferentes. Se tivesse cursado arquitetura como sempre quis, em vez de administração para assumir a empresa da família. Se tivesse viajado o mundo aos 20 anos, em vez de mergulhar imediatamente no mundo corporativo. Se tivesse casado por amor de verdade e não por conveniência social. Eduardo estava tão perdido em seus pensamentos que não viu o semáforo mudar. Não viu o caminhão desgovernado que vinha pela transversal, o motorista cochilando após 20 horas diretas de viagem. Não viu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O impacto foi ensurdecedor. O Porsche girou 3 vezes antes de colidir com o guarda-rail da marginal. O barulho do metal se despedaçando misturou-se com o som da chuva e das sirenes que já começavam a soar ao longe. Eduardo sentiu um flash de dor atravessar sua coluna como um raio, seguido por uma escuridão que o engoliu completamente. Quando acordou 6 horas depois, estava no Hospital Albert Einstein, cercado por máquinas que apitavam em ritmos diferentes, tubos e fios conectados ao seu corpo como teias de aranha tecnológicas. A primeira coisa que sentiu foi dor. Uma dor diferente de qualquer coisa que já havia experimentado, como se alguém tivesse substituído sua coluna vertebral por vidro quebrado. Eduardo, você consegue me ouvir? A voz era feminina, suave, mas firme. Eduardo tentou focar os olhos e viu uma mulher de jaleco branco ao lado de sua cama. Não era médica. Ele notou isso imediatamente. Havia algo diferente em sua postura, uma proximidade que os médicos não costumavam ter. Eu sou Camila Santos, sua fisioterapeuta. Você está no Einstein há 6 horas. Teve um acidente grave, mas está vivo. Eduardo tentou se mover, mas uma dor lancinante percorreu sua espinha. Não tente se mexer ainda. Você teve uma fratura nas vértebras L3 e L4, além de múltiplas contusões. Os médicos disseram que você teve sorte de não ter rompido a medula espinhal. Camila Santos parecia ter uns 28 anos. Cabelos castanhos presos em um coque prático, pele morena que revelava descendência nordestina e olhos escuros que pareciam ver através das pessoas. Não usava maquiagem além de um batom discreto, e seu jaleco estava impecavelmente limpo, mas Eduardo notou pequenas manchas de tinta nos dedos, como se ela pintasse nas horas vagas. Qual é o prognóstico? Eduardo perguntou, sua voz saindo mais rouca do que esperava. Camila puxou uma cadeira e se sentou ao lado da cama, um gesto que surpreendeu Eduardo. Os médicos sempre permaneciam em pé, mantendo a distância hierárquica. Vou ser direta com você, Sr. Martins. Os próximos meses vão ser os mais difíceis da sua vida. Você vai precisar reaprender a andar, a se sentar, a fazer coisas básicas que sempre deu como garantidas. Vai doer muito, vai ser frustrante, e vai haver dias em que você vai querer desistir. Eduardo a estudou com atenção. Havia algo em sua honestidade brutal que o intrigou. Estava acostumado com pessoas que suavizavam a verdade para não incomodá-lo. E se eu desistir? Então você vai passar o resto da vida em uma cadeira de rodas, dependendo dos outros para tudo. É uma escolha sua. A simplicidade da resposta o atingiu como um soco no estômago. Não havia drama, não havia piedade, apenas fatos apresentados com clareza cristalina. Você já tratou de casos como o meu? Camila hesitou por um momento, e Eduardo viu algo se mover em seus olhos. Uma sombra, um flashback, uma dor antiga. Já. Alguns se recuperaram completamente. Outros... Ela parou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Outros escolheram a facilidade da desistência. Eduardo percebeu que havia uma história pessoal por trás dessa resposta, mas não se sentiu à vontade para perguntar. Em vez disso, estudou o rosto de Camila, procurando sinais de falsidade ou interesse ulterior. Depois de décadas no mundo dos negócios, havia desenvolvido um radar aguçado para pessoas que queriam algo dele. Mas com Camila, esse radar não captava nada.
Nem ambição, nem interesse financeiro, nem sedução. Apenas competência profissional misturada com algo que parecia ser compaixão genuína. Quanto tempo vai levar? Depende inteiramente de você, da sua disposição para enfrentar a dor, da sua disciplina, da sua honestidade comigo e consigo mesmo. Eu posso te ensinar os exercícios, posso te guiar, posso te empurrar quando necessário, mas a escolha de se recuperar ou não é única e exclusivamente sua. Eduardo fechou os olhos, sentindo o peso de mais uma decisão crucial em sua vida. Mas desta vez era diferente. Não se tratava de estratégias empresariais ou investimentos financeiros. Tratava-se de algo muito mais fundamental, sua disposição de lutar pela própria vida. Qual é o primeiro passo? Camila sorriu pela primeira vez desde que haviam se conhecido, e Eduardo notou que, quando ela sorria, toda a seriedade profissional dava lugar a uma humanidade calorosa que o fez sentir algo que não sentia há muito tempo: esperança. O primeiro passo é aceitar que você não tem controle sobre o que aconteceu, mas tem controle total sobre o que vai fazer a partir de agora. Eduardo abriu os olhos e encontrou os de Camila. Havia determinação ali, mas também uma vulnerabilidade que ela não conseguia esconder completamente. E você vai estar comigo nessa jornada? A cada passo do caminho. Mas preciso que você saiba uma coisa, Sr. Martins. Eduardo. Pode me chamar de Eduardo. Eduardo, ela repetiu, como se testasse o som do nome. Preciso que saiba que não vou ter pena de você. Não vou aceitar desculpas. E quando doer muito, quando você quiser desistir, eu vou te lembrar de por que vale a pena continuar. Eduardo sentiu algo se mexer dentro do peito, uma sensação que havia esquecido como era. Pela primeira vez em anos, talvez décadas, alguém estava falando com ele como um ser humano, não como um símbolo de status ou uma oportunidade de negócio. Como você pode ter tanta certeza de que eu vou conseguir? Camila se levantou da cadeira e ajustou alguns equipamentos ao lado da cama. Porque nos últimos 6 anos trabalhando aqui, aprendi a identificar as pessoas que têm fogo dentro delas. E você, Eduardo Martins, tem um incêndio guardado que nem você mesmo conhece ainda. Quando ela saiu do quarto para buscar alguns formulários, Eduardo ficou sozinho com seus pensamentos pela primeira vez desde o acidente. A dor física estava lá, constante e implacável, lembrando-o de sua nova realidade. Mas havia algo mais, algo que não conseguia nomear completamente. Pela primeira vez em sua vida adulta, alguém havia olhado para ele e visto potencial em vez de conquistas, possibilidades em vez de realizações passadas. Camila Santos não sabia de sua fortuna, de sua empresa, de sua posição social. Para ela, ele era simplesmente um homem quebrado que precisava encontrar forças para se reconstruir. E talvez, Eduardo pensou enquanto a chuva continuava a tamborilar na janela do hospital, essa fosse exatamente a perspectiva que ele precisava para descobrir quem realmente era por baixo de todos os títulos e conquistas que havia acumulado. A jornada mais difícil de sua vida estava prestes a começar, e pela primeira vez em muito tempo, Eduardo Martins não se sentia sozinho para enfrentá-la. Uma semana havia se passado desde o acidente, e Eduardo começava a entender a diferença entre dor física e sofrimento existencial. A dor era uma companheira constante agora, pulsando em sua coluna como um metrônomo cruel, marcando cada segundo de sua nova realidade. Mas o sofrimento, aquele vinha da humilhação de precisar de ajuda para as coisas mais básicas. Camila chegava todos os dias às 8 da manhã em ponto, sempre carregando uma pasta de couro desgastada e um copo de café que exalava um aroma que Eduardo havia aprendido a associar com esperança. Ela não era como as outras funcionárias do hospital que o tratavam com a deferência reverente reservada aos muito ricos. Com Camila, ele era simplesmente mais um paciente teimoso que precisava reaprender a ser humano. Bom dia, Eduardo. Como foi a noite? Eduardo ajustou-se na cama, tentando disfarçar a careta de dor que sempre acompanhava qualquer movimento. Péssima. Não consegui dormir mais que 2 horas seguidas. Cada vez que tentava me virar,
Era como se alguém espetasse facas na minha coluna. Camila aproximou-se da cama e começou a verificar sua postura, as mãos firmes, mas gentis, enquanto avaliava a tensão em seus músculos. É normal, seu corpo está se acostumando com os novos limites. Mas hoje vamos dar o primeiro passo real na sua recuperação. Que tipo de passo? Você vai sair dessa cama. Eduardo a olhou como se ela tivesse sugerido que ele voasse pela janela. Camila, mal consigo me mexer sem sentir vontade de gritar. Como vou conseguir ficar em pé? Não disse que seria fácil. Disse que era necessário. Ela puxou uma cadeira de rodas que estava encostada na parede. Uma cadeira hospitalar comum. Nada como as versões luxuosas que Eduardo sabia que poderia comprar. De alguma forma, essa cadeira simples representava tudo o que sua vida havia se tornado. Funcional, despida de pretensões, dolorosamente real. A cada dia que você fica nessa cama, seus músculos ficam mais fracos. Seu corpo se acostuma com a inatividade. Estamos perdendo tempo precioso. Eduardo estudou o rosto determinado de Camila. Havia algo em seus olhos escuros que o intrigava. Uma mistura de compaixão profissional e algo mais pessoal, como se ela entendesse sua resistência de uma forma que ia além dos livros de medicina. «Por que você escolheu essa profissão?» perguntou, tentando adiar o inevitável. Camila pausou por um momento, suas mãos ainda apoiadas na cadeira de rodas. «Porque acredito que todo mundo merece uma segunda chance de ser quem realmente pode ser.» A resposta era simples, mas Eduardo captou nuances que ela não havia verbalizado. Havia uma história ali, um passado que explicava a intensidade com que ela se dedicava ao trabalho. «E você? Por que construiu um império do agronegócio?» ela perguntou, invertendo o interrogatório. A pergunta o pegou desprevenido. Normalmente as pessoas perguntavam sobre seus sucessos, seus planos futuros, seus investimentos. Ninguém nunca havia perguntado sobre suas motivações mais profundas. Honestly, porque era o que se esperava de mim. Meu pai construiu a empresa, meu avô começou com uma pequena fazenda no interior. Eu era o herdeiro natural. Isso não responde minha pergunta. Por que você continuou? Por que expandiu tanto? Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, refletindo sobre algo que nunca havia questionado verdadeiramente. Acho que porque era bom nisso. E porque sempre achei que se trabalhasse duro o suficiente, se conquistasse o suficiente, eventualmente me sentiria completo. E se sentiu? Não. A palavra saiu mais honesta do que Eduardo pretendida. Camila assentiu como se esperasse exatamente essa resposta. Então talvez essa seja sua oportunidade de descobrir o que realmente faz você se sentir completo. Mas primeiro, você precisa sair dessa cama. Eduardo olhou para a cadeira de rodas, depois para Camila, depois para suas próprias pernas sob as cobertas. Pernas que haviam o carregado por maratonas em Nova York, que haviam dançado em seu casamento, que haviam caminhado pelos campos de suas fazendas desde a infância. Pernas que agora pareciam pertencer a outra pessoa. Ok, ele disse finalmente. Mas se eu desmaiar de dor, a responsabilidade é sua. Aceito a responsabilidade. O processo de transferir Eduardo da cama para a cadeira de rodas foi uma lição de humildade que ele nunca esqueceria. Cada movimento era planejado, cada mudança de posição uma negociação com a dor. Camila guiou cada passo com paciência infinita, suas mãos oferecendo apoio físico e emocional simultaneamente. Quando finalmente estava sentado na cadeira, suando e tremendo, Eduardo se sentiu como se tivesse escalado o Everest. Parabéns, disse Camila, e pela primeira vez desde o acidente, Eduardo detectou orgulho genuíno em sua voz. Você acabou de dar o primeiro passo rumo à sua independência. Não me sinto muito independente. Independência não é sobre não precisar de ajuda. É sobre escolher quando aceitar ajuda e quando lutar sozinho. Camila empurrou a cadeira até a janela do quarto, que oferecia uma vista do Parque Ibirapuera. Era meio da manhã, e Eduardo podia ver pessoas correndo, crianças brincando, casais caminhando de mãos dadas. Vida normal acontecendo do lado de fora, enquanto ele estava suspenso em um limbo
entre quem havia sido e quem poderia se tornar. Você tem família? Eduardo perguntou, observando uma família fazendo piquenique no parque. Não nos moldes tradicionais. Meus pais morreram quando eu tinha 16 anos. Acidente de carro na Bahia. A similaridade não passou despercebida por Eduardo. Ambos haviam sido marcados por acidentes automobilísticos, embora de formas diferentes. Sinto muito. Foi há muito tempo, mas foi isso que me fez me mudar para São Paulo, estudar fisioterapia. Queria ajudar pessoas a se recuperarem de traumas como o meu. Eduardo a observou com nova compreensão. A dedicação, a paciência, a recusa em aceitar desistência, tudo fazia sentido agora. E você teve que se recuperar sozinha? Tive ajuda. Tive uma fisioterapeuta incrível quando eu mesma me machuquei no acidente. Ela me ensinou que a cura não é sobre voltar a ser quem você era antes. É sobre se tornar uma versão melhor de quem você pode ser. Eduardo absorveu essas palavras, sentindo-as ecoarem em algo profundo dentro dele. Durante toda a sua vida adulta, havia se concentrado em acumular mais dinheiro, mais empresas, mais reconhecimento. Mas nunca havia pensado em se transformar verdadeiramente. Camila, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode tentar. Por que você faz isso? Não o trabalho em geral, mas isso especificamente. Ficar aqui comigo, me empurrando, se importando tanto com a recuperação de um estranho? Camila parou de ajustar os freios da cadeira e olhou diretamente para ele. Porque há 6 meses eu tive um paciente que desistiu. Rapaz de 25 anos, acidente de moto, lesão similar à sua. Ele tinha uma namorada linda, uma família que o amava, toda a razão do mundo para lutar pela recuperação. Eduardo sentiu a dor na voz dela, uma dor que ia além da decepção profissional. O que aconteceu? Ele se convenceu de que não valia a pena o esforço, que nunca seria o mesmo. Então por que tentar? Parou de fazer os exercícios, parou de cooperar com o tratamento. Hoje ele está em uma cadeira de rodas permanente, não por causa da lesão, mas por causa da desistência. Eduardo compreendeu. Ele representava uma segunda chance para Camila, tanto quanto ela representava uma para ele. E você se culpa por isso. Me culpo por não ter lutado mais, por não ter encontrado as palavras certas para fazê-lo entender que valia a pena. Eduardo estendeu a mão e tocou o braço de Camila, um gesto simples que pareceu surpreendê-la. Não foi sua culpa. E eu não vou desistir. Como pode ter certeza? Por quê? Eduardo parou procurando as palavras certas. Porque pela primeira vez em anos, alguém está apostando em mim como pessoa, não como um investimento ou uma oportunidade. E isso faz toda a diferença. Camila sorriu, e Eduardo percebeu que havia lágrimas nos cantos dos seus olhos. Bem, então vamos começar de verdade. Amanhã, você vai tentar ficar em pé. Amanhã? Eduardo, cada dia que esperamos é um dia a menos para a sua recuperação completa. Não temos tempo a perder. Naquela noite, Eduardo permaneceu acordado muito tempo, depois que as luzes do hospital se apagaram, não por causa da dor física, mas por causa dos pensamentos que Camila havia despertado. Pela primeira vez desde o acidente, na verdade, pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia curioso sobre o futuro. No dia seguinte, quando Camila chegou pontualmente às 8 da manhã, Eduardo já estava sentado na cadeira de rodas, esperando. Alguém está ansioso hoje? Ela observou, escondendo um sorriso. Você disse que não tínhamos tempo a perder. É verdade. Você está pronto para o que vem a seguir? Eduardo olhou para as barras paralelas que Camila havia mandado instalar no quarto durante a noite, 2 trilhos de metal que se estendiam por cerca de 3 metros. Eles pareciam simples, mas Eduardo sabia que representavam uma montanha que ele teria que escalar. Pronto quanto posso estar. Camila posicionou a cadeira de rodas no início das barras paralelas e travou os freios. Ok, Eduardo. Isso vai doer muito. Mas eu preciso que você confie em mim e em você mesmo. Você consegue fazer isso?
Eduardo segurou as barras paralelas, sentindo o metal frio sob suas palmas. Por um momento, teve um flashback de sua infância, das primeiras vezes que tentou andar de bicicleta. A sensação de incerteza misturada com excitação. Vou tentar. Não, não vai tentar. Vai fazer. Existe uma diferença importante. Eduardo respirou fundo e começou a empurrar seu peso para cima. A dor foi instantânea e brutal, como se 1000 agulhas estivessem sendo cravadas em sua coluna simultaneamente. Seus músculos, enfraquecidos por semanas de inatividade, tremeram com o esforço. Eu não consigo, ele disse, o suor já brotando em sua testa. Sim, você consegue. Só mais um pouco. Você está quase lá. Com um esforço que parecia vir de uma reserva de força que ele não sabia que possuía, Eduardo conseguiu se erguer até ficar em pé, ainda apoiado nas barras, mas verticalmente ereto pela primeira vez desde o acidente. A sensação foi indescritível. Mistura de triunfo, alívio e uma dor que o fazia querer desabar imediatamente. Mas ele permaneceu ali, tremendo, suando, mas em pé. Olha para mim, Eduardo. Ele levantou os olhos e encontrou os de Camila. Havia orgulho ali e algo mais, uma conexão, um reconhecimento mútuo de que algo significativo havia acabado de acontecer. Você acabou de provar para si mesmo que pode superar qualquer coisa. Lembre-se disso nos dias difíceis que estão por vir. Eduardo permaneceu em pé por apenas 2 minutos antes que a dor se tornasse insuportável, mas foram os 2 minutos mais importantes de sua vida adulta. Quando finalmente se deixou cair de volta na cadeira de rodas, exausto mas eufórico, ele entendeu algo fundamental sobre si mesmo. Ele havia passado décadas construindo uma vida baseada no que era esperado dele, no que era seguro, no que era aprovado socialmente. Mas ali, tremendo de dor e esforço, apoiado apenas em sua própria determinação e na fé inabalável de uma mulher que mal conhecia, Eduardo Martins havia encontrado algo que não sabia que estava procurando. Ele havia encontrado coragem. E pela primeira vez desde o acidente, ele começou a acreditar que talvez, apenas talvez, a vida que estava construindo depois da tragédia pudesse ser mais autêntica e significativa do que tudo o que havia deixado para trás. 2 semanas haviam se passado desde que Eduardo conseguiu ficar em pé pela primeira vez, e a rotina de reabilitação havia se tornado uma dança complexa entre progresso e recaídas. Alguns dias eram vitórias pequenas, mas significativas. Conseguir dar 3 passos entre as barras paralelas, permanecer sentado sem apoio por 15 minutos, dobrar a coluna alguns graus a mais. Outros dias eram derrotas humilhantes que o lembravam brutalmente de quão longe ainda estava de qualquer semelhança com normalidade. Eduardo estava aprendendo que a recuperação não era uma linha reta ascendente, mas uma montanha russa emocional onde cada pequeno progresso podia ser seguido por um retrocesso devastador. E em meio a essa jornada caótica, Camila havia se tornado sua âncora, a única constante em um mundo que parecia ter perdido todas as suas certezas. Era uma quinta-feira chuvosa quando tudo mudou. Eduardo havia passado uma noite particularmente difícil, acordando a cada 2 horas com espasmos musculares que o faziam soltar gemidos involuntários de dor. Quando Camila chegou pela manhã, ela imediatamente notou a tensão em seu rosto, as olheiras mais profundas, a postura defensiva de alguém que havia lutado uma batalha e perdido. Escala de dor hoje? Ela perguntou, aproximando-se da cama com sua eficiência matinal habitual. 8. Talvez 8,5. Camila franziu a testa. Normalmente Eduardo subestimava sua dor para não preocupá-la. Se ele estava admitindo 8, provavelmente estava sentindo 10. Eduardo, você tomou a medicação para dor durante a noite? Tomei. Não fez diferença. Camila examinou suas costas, suas mãos experientes detectando a tensão extrema nos músculos ao redor da área da lesão. Era como se seu corpo inteiro estivesse em modo de proteção, cada fibra muscular contraída em antecipação à dor. Vamos tentar algo diferente hoje, ela disse, pegando alguns óleos essenciais de sua bolsa. Massagem terapêutica antes dos exercícios.
Pode ajudar a relaxar os músculos. Eduardo assentiu, disposto a tentar qualquer coisa que pudesse oferecer alívio. Camila aqueceu o óleo entre as mãos e começou a trabalhar nos músculos tensos de suas costas, seus dedos encontrando cada nó de tensão com precisão cirúrgica. O toque era profissional, mas Eduardo não conseguia ignorar a intimidade da situação. Era a primeira vez desde o acidente que alguém o tocava com gentileza, com cuidado, sem a urgência clínica dos procedimentos médicos. As mãos de Camila eram firmes, mas suaves, e Eduardo se pegou relaxando de uma forma que não experimentava há semanas. Melhor? Ela perguntou depois de alguns minutos. Muito melhor. Obrigado. De nada. Agora vamos ver se conseguimos fazer alguns progressos reais hoje. Camila ajudou Eduardo a se transferir para a cadeira de rodas, e eles se dirigiram para a sala de fisioterapia, um espaço amplo com equipamentos que pareciam instrumentos de tortura modernos, esteiras especiais, máquinas de resistência, barras paralelas mais longas, colchonetes no chão para exercícios de mobilidade. Hoje o objetivo é conseguir dar 10 passos entre as barras sem parar, Camila anunciou. E depois, se você estiver se sentindo corajoso, vamos tentar alguns exercícios no colchonete. Eduardo olhou para as barras paralelas com uma mistura de determinação e apreensão. Seu recorde até então eram 6 passos consecutivos, e isso havia sido em um de seus melhores dias. 10 passos, ele repetiu, como se testasse o som da meta. E se eu não conseguir? Então tentamos 9. Se não conseguirmos 9, tentamos 8. Mas não saímos daqui sem tentar. Eduardo posicionou-se no início das barras, suas mãos fechando-se ao redor do metal frio. A dor latejava em sua coluna como um aviso, lembrando-o de que cada movimento seria uma negociação com seu próprio corpo. Lembre-se, disse Camila, posicionando-se ao seu lado. Respire com o movimento. Não lute contra a dor. Trabalhe com ela. Eduardo deu o primeiro passo. A dor veio imediatamente, mas desta vez ele estava mais preparado. Respirou fundo e deu o segundo passo. Terceiro. No quarto passo, seus músculos começaram a tremer. Você está indo bem. Continue. Quinto passo. Sexto. No sétimo passo, Eduardo sentiu como se sua coluna estivesse sendo atravessada por fogo líquido. Seus joelhos começaram a ceder. Eu não consigo. Ele ofegou, parando completamente. A dor é demais. Eduardo, olhe para mim. Ele levantou os olhos, suor escorrendo pelo seu rosto, e encontrou o olhar firme de Camila. Você já passou por coisa pior. Você sobreviveu a um acidente que poderia ter te matado. Você reconstruiu empresas do zero. Você tem força suficiente para dar mais 3 passos. Mas dói muito. Eu sei que dói. Acredite em mim, eu sei. Mas a dor que você está sentindo agora é a dor da cura, não da destruição. Seus músculos estão lembrando como trabalhar juntos novamente. Seu corpo está se reconstruindo. Eduardo fechou os olhos por um momento, tentando encontrar alguma reserva de força. Quando os abriu novamente, havia uma determinação feroz em seu olhar. Ok, vamos continuar. 8º passo. A dor agora era uma sinfonia de agonia, cada nota tocando uma fibra diferente de seu sistema nervoso. 9º passo. Eduardo estava tremendo violentamente agora, sua respiração vindo em jadadas curtas e desesperadas. Último passo, Eduardo. Você consegue. 10º passo. Eduardo parou, tremendo, suando, mas de pé no final das barras paralelas. Havia conseguido. 10 passos consecutivos. Era uma distância ridiculamente pequena para qualquer pessoa normal, mas para ele representava uma conquista monumental. Parabéns, disse Camila, e havia emoção genuína em sua voz. Você acabou de dobrar seu recorde anterior. Eduardo se deixou cair na cadeira de rodas que Camila havia posicionado no final das barras, exausto, mas eufórico. Não acredito que consegui. Eu sempre acreditei que você conseguiria. Eles descansaram por alguns minutos, Eduardo recuperando o fôlego enquanto Camila checava suas anotações e planejava a próxima fase do treino.
Pronto para os exercícios no colchonete? Ela perguntou eventualmente. Eduardo olhou para o colchonete azul estendido no chão. Parecia tão distante quanto a lua. O que exatamente você quer que eu faça lá? Exercícios básicos de fortalecimento do core, flexões modificadas, abdominais adaptados, alongamentos para a mobilidade da coluna. Camila, eu mal consegui andar 10 passos. Como vou conseguir fazer flexões? Porque você é mais forte do que pensa. E porque eu estarei aqui para te ajudar em cada movimento. Eduardo se transferiu da cadeira para o colchonete, um processo que sozinho já exigia considerável esforço e planejamento. Uma vez deitado, ele sentiu-se vulnerável de uma forma que não experimentava desde a infância, completamente dependente da orientação e suporte de outra pessoa. Vamos começar com movimentos simples, disse Camila, ajoelhando-se ao seu lado. Tente levantar os joelhos até o peito, um de cada vez. Eduardo tentou, mas a dor foi imediata e intensa. Seus músculos abdominais, enfraquecidos por semanas de inatividade, mal respondiam aos seus comandos mentais. Eu não consigo. Meus músculos não estão funcionando. Eles estão funcionando. Só estão dormindo. Vamos acordá-los gradualmente. Camila colocou suas mãos nos joelhos de Eduardo, oferecendo suporte e resistência ao mesmo tempo. Agora tente novamente, mas use minhas mãos como apoio. Eduardo tentou novamente. Desta vez conseguiu mover ligeiramente as pernas, mas a dor foi excruciante. Para, ele disse, deixando-se cair de volta no colchonete. Eu não aguento mais. Camila continuou ajoelhada ao seu lado, estudando seu rosto. Eduardo, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. O que você mais tem medo que aconteça se não se recuperar completamente? A pergunta o pegou desprevenido. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o teto da sala de fisioterapia. Acho que tenho medo de me tornar irrelevante, ele disse finalmente. Toda a minha vida eu fui o cara que resolvia problemas, que tomava decisões, que estava no controle. Agora eu nem consigo controlar meu próprio corpo. E isso te define? Estar no controle? Sempre definiu. Então talvez esse seja o verdadeiro trabalho que precisamos fazer aqui. Não apenas recuperar seu corpo, mas descobrir quem você é quando não está no controle de tudo. Eduardo olhou para ela, surpreso pela profundidade da observação. Você acha que é por isso que estou lutando tanto com a recuperação? Acho que você está lutando porque tem medo de ser vulnerável, e recuperação requer vulnerabilidade total. Eduardo absorveu essas palavras, sentindo-as ressoarem em algo profundo dentro dele. Era verdade. Toda a sua vida havia sido construída em torno do controle, da competência, da capacidade de dominar situações e pessoas. A ideia de ser verdadeiramente vulnerável, de depender de outros, de admitir fraqueza, ia contra tudo o que havia aprendido sobre como ser um homem bem-sucedido. Camila, se eu te contar algo, você promete não me julgar? Prometo. Eduardo respirou fundo. Às vezes, nos piores momentos de dor, eu penso que talvez seria mais fácil só desistir. Aceitar a cadeira de rodas, adaptar minha casa, contratar cuidadores, seria mais simples do que enfrentar essa luta todos os dias. Camila não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela se deitou no colchonete ao lado dele, ambos olhando para o teto. Sabe, ela disse finalmente, o rapaz que eu te contei, aquele que desistiu, ele me disse exatamente a mesma coisa, que seria mais fácil aceitar a limitação do que lutar pela possibilidade. E você o julgou por isso? Não. Entendi perfeitamente. Lutar todos os dias contra a dor, contra as limitações, contra a incerteza de não saber se vai funcionar, é exaustivo. Requer uma coragem que a maioria das pessoas nunca vai precisar ter. Eduardo virou-se ligeiramente para olhar para ela. Então por que você não deixou que ele desistisse em paz? Porque ele era jovem demais para escolher uma vida pela metade. E porque eu vi potencial nele que ele não conseguia ver em si mesmo. E eu? Você vê potencial em mim? Camila virou-se para encará-lo,
Seus rostos agora a apenas alguns centímetros de distância. Eduardo, você tem 42 anos e já viveu uma vida inteira focado em conquistas externas. Esta pode ser sua chance de conquistar algo muito mais importante. Você mesmo. Havia algo na intensidade do olhar dela que fez Eduardo sentir uma conexão que ia além da relação profissional que haviam estabelecido. Por um momento, eles ficaram ali deitados lado a lado, dois adultos feridos tentando encontrar sentido na dor e na possibilidade de cura. Camila, Eduardo disse suavemente, você tem razão. Tenho medo de ser vulnerável. Mas não apenas por causa da recuperação física. Do que mais? Tenho medo de me importar demais com você e descobrir que é apenas seu trabalho. Que quando eu me recuperar, você vai passar para o próximo paciente e eu vou voltar a estar sozinho. A honestidade da confissão surpreendeu ambos. Camila ficou em silêncio por um longo momento. Eduardo, não vou mentir para você. Eu me importo com todos os meus pacientes. Mas com você? Ela pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Com você é diferente. Você me desafia profissionalmente, mas também me toca pessoalmente de uma forma que não esperava. Isso é um problema? Pode ser, ou pode ser exatamente o que ambos precisamos. Eduardo sentiu algo se mover dentro do peito, uma sensação que não experimentava há muito tempo. Esperança misturada com medo, vulnerabilidade misturada com possibilidade. Camila, preciso te dizer algo. O quê? Eduardo reuniu toda a sua coragem. Vai doer, mas eu não vou parar. Ela o olhou confusa. Não entendi. A recuperação. Esta jornada que começamos juntos. Vai doer mais do que qualquer coisa que eu já enfrentei. Vai me quebrar de formas que nem imagino ainda. Mas eu não vou parar. Não importa quão difícil ficar, não importa quantas vezes eu cair, eu não vou parar de lutar. Eduardo fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez Camila prender a respiração. E não é apenas pela recuperação física, é porque encontrei algo aqui, nesta sala com você, que vale qualquer quantidade de dor. Encontrei a possibilidade de me tornar quem eu realmente posso ser, não apenas quem sempre fui. Camila sentiu lágrimas se formando nos cantos de seus olhos. Havia algo na determinação feroz de Eduardo, na maneira como ele havia transformado sua vulnerabilidade em força, que tocou uma parte dela que havia mantido protegida desde a perda de seus pais. Eduardo, ela sussurrou. Sim, eu também não vou parar. Não importa quão difícil ficar, não importa quantos retrocessos tivermos, eu estarei aqui. Não apenas como sua fisioterapeuta, mas como a pessoa que acredita em você quando você não consegue acreditar em si mesmo. Eles ficaram deitados ali no colchonete azul, dois adultos feridos que haviam encontrado um no outro a possibilidade de cura que ia muito além do físico. Do lado de fora, São Paulo continuava sua marcha frenética, mas ali naquela sala de fisioterapia, o tempo parecia ter parado para permitir que duas almas se reconhecessem. Eduardo sabia que os dias seguintes trariam dor, frustração e desafios que ainda nem conseguia imaginar. Mas pela primeira vez desde o acidente, ele não estava com medo do futuro, porque havia encontrado alguém disposto a enfrentar essa jornada ao seu lado, alguém que via potencial onde ele só via limitações, alguém que acreditava que a verdadeira recuperação não era sobre voltar a ser quem você era, mas sobre se tornar quem você sempre teve potencial para ser. A frase que havia pronunciado, vai doer, mas eu não vou parar, havia se tornado mais do que uma declaração sobre fisioterapia. Havia se tornado um compromisso com a transformação, uma promessa de que ele estava pronto para enfrentar qualquer dor, se isso significasse encontrar uma versão mais autêntica de si mesmo. E vendo as lágrimas nos olhos de Camila, Eduardo soube que havia encontrado alguém que entendia exatamente o que essa promessa significava. 3 semanas haviam se passado desde o momento de vulnerabilidade compartilhada no colchonete azul, e a recuperação de Eduardo havia ganhado um ritmo que surpreendeu até mesmo os médicos mais otimistas do Einstein. Ele conseguia agora caminhar quase 50 metros com auxílio de um andador,
Ficava sentado sem apoio por mais de 1 hora e havia recuperado mobilidade suficiente para realizar atividades básicas de autocuidado. Mas mais importante do que os ganhos físicos era a transformação emocional que tanto Eduardo quanto Camila podiam sentir crescendo entre eles. Era um sábado pela manhã quando tudo começou a ficar complicado. Eduardo estava na sala de fisioterapia, trabalhando em exercícios de equilíbrio sob a supervisão de Camila, quando ouviu vozes conhecidas no corredor. Seu sangue gelou quando reconheceu o tom imperioso de sua mãe, Helena Martins, misturado com a voz grave de seu irmão mais novo, Ricardo. Eduardo está no quarto 407, ele ouviu Helena dizer à enfermeira da recepção. Sou sua mãe. Camila notou imediatamente a mudança na postura de Eduardo, como se ele tivesse se transformado de volta na versão tensa e defensiva de si mesmo que ela conhecera nas primeiras semanas. Eduardo, o que foi? Minha família chegou, ele disse, uma mistura de resignação e apreensão em sua voz. Eu não estava esperando eles hoje. Isso é ruim? Eduardo soltou um suspiro profundo. Depende do seu ponto de vista. Para eles, provavelmente é uma visita de apoio familiar. Para mim? Ele parou, ouvindo os passos se aproximando pela hall. Para mim, é uma auditoria. A porta da sala de fisioterapia se abriu antes que Eduardo pudesse explicar melhor o que quis dizer. Helena Martins entrou com a presença imponente que caracterizava a matriarca de uma das famílias mais ricas do agronegócio brasileiro. Aos 67 anos, ela ainda tinha a postura elegante que a tornava uma figura respeitada nos círculos sociais de São Paulo, cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, vestindo um conjunto Chanel que custava mais do que muitas pessoas ganhavam em um ano. Atrás dela vinha Ricardo, 38 anos, uma versão mais nova e mais ambiciosa de Eduardo. Formado em administração na mesma universidade que o irmão, Ricardo havia sempre vivido na sombra do herdeiro principal, mas havia desenvolvido uma habilidade particular para a política empresarial e manipulação familiar. Eduardo! Helena exclamou, abrindo os braços dramaticamente. Meu filho, como você está magro e pálido. Eduardo se apoiou no andador e se aproximou da mãe para receber o abraço obrigatório, notando como ela o segurava um pouco mais apertado e por um pouco mais tempo do que o normal, uma demonstração pública de afeto que ele sabia que era mais para a audiência presente do que para ele. Oi, mãe. Ricardo. Eduardo cumprimentou o irmão com um aceno de cabeça, notando como Ricardo estudava a sala com olhos calculistas, catalogando cada equipamento, cada detalhe. E quem é esta jovem? Helena perguntou, seus olhos pousando em Camila com o tipo de avaliação que Eduardo reconhecia de reuniões de negócios, rápida, completa e frequentemente implacável. Esta é Camila Santos, minha fisioterapeuta. Camila, esta é minha mãe, Helena Martins, e meu irmão Ricardo. Camila estendeu a mão educadamente. Muito prazer em conhecê-los. Eduardo tem feito progressos extraordinários. Helena apertou a mão de Camila, mas Eduardo notou que o aperto foi breve e formal. Imagino que sim. O Einstein tem os melhores profissionais de São Paulo. Esperamos que Eduardo esteja recebendo o tratamento adequado para alguém de sua posição. Havia algo na forma como Helena enfatizou a palavra posição, que fez Eduardo se sentir desconfortável. Camila, por sua parte, manteve um sorriso profissional, mas Eduardo captou uma leve tensão em sua postura. Eduardo está recebendo exatamente o tratamento que ele precisa, Camila respondeu diplomaticamente. Sua dedicação e determinação têm sido fundamentais para o sucesso da recuperação. Que bom ouvir isso, disse Ricardo, finalmente falando. Sabem, temos estado preocupados. Eduardo sempre foi tão independente. Ver ele nesta situação tem sido difícil para toda a família. Eduardo sentiu uma pontada de irritação. Ricardo havia visitado o hospital exatamente uma vez desde o acidente, e por menos de 1 hora. Estou me recuperando bem, Eduardo disse firmemente. Camila tem sido extraordinária. Não sei onde estaria sem ela. Ele viu algo passar pelos olhos de sua mãe quando disse isso, uma centelha de alerta que ele conhecia bem dos tempos em que ela monitorava suas amizades na adolescência.
Tenho certeza de que sim, Helena disse suavemente. Mas agora que você está melhor, talvez seja a hora de pensar em continuar a recuperação em casa. Contratamos os melhores fisioterapeutas particulares de São Paulo. Você poderia ter tratamento personalizado no conforto de sua própria casa. Eduardo sentiu o estômago apertar. Esta era exatamente a conversa que ele havia temido. Mãe, estou bem aqui. O tratamento está funcionando, estou progredindo. Claro que está. Ricardo interveio suavemente. Ninguém está questionando a qualidade do tratamento. Mas, Eduardo, você precisa pensar na empresa. Sua ausência prolongada está causando incertezas. Que tipo de incertezas? Ricardo olhou para Helena como se pedindo permissão para continuar. Ela assentiu quase imperceptivelmente. Bem, os investidores estão começando a questionar a liderança. Há rumores sobre sua condição, especulações sobre sua capacidade de retomar as funções executivas. O conselho está preocupado. Eduardo se apoiou mais pesadamente no andador, sentindo o peso familiar das expectativas empresariais descendo sobre seus ombros como uma carga pesada. E qual é a solução que vocês estão propondo? Nada definitivo, Helena disse rapidamente. Apenas que você considere acelerar sua volta. Trabalhar de casa, participar de reuniões por videoconferência, mostrar presença na empresa. Camila havia permanecido em silêncio durante toda a conversa, mas Eduardo podia sentir sua tensão crescente. Ela entendia, mesmo sem conhecer todos os detalhes, que esta era uma batalha pelo futuro dele que ia muito além da recuperação física. E se eu não estiver pronto? Eduardo perguntou. Então teremos que explorar outras opções, Ricardo disse, sua voz assumindo um tom mais sério. A empresa não pode ficar indefinidamente sem liderança clara. Papai construiu algo grande demais para ser deixado à deriva. A menção ao pai falecido de Eduardo foi calculada. Helena e Ricardo sabiam exatamente como usar a memória do patriarca da família como alavanca emocional. Ricardo tem razão, Helena acrescentou. Seu pai sempre disse que a família vinha primeiro, mas a empresa era o que sustentava a família. Você tem responsabilidades que vão além de sua própria recuperação. Eduardo olhou para Camila, vendo em seus olhos uma mistura de compaixão e frustração. Ela podia ver que ele estava sendo manipulado, mas não podia intervir sem parecer inadequada. Posso falar com vocês em particular? Eduardo perguntou, indicando o corredor. Claro, Helena disse, lançando um último olhar avaliativo para Camila. Senhorita Santos, foi um prazer conhecê-la. Quando os três saíram da sala, Camila ficou sozinha, organizando desnecessariamente os equipamentos de fisioterapia, tentando processar o que havia acabado de testemunhar. Ela havia visto essa dinâmica antes, famílias bem-intencionadas que inadvertidamente sabotavam a recuperação de um paciente por pressa ou por interesses externos. No corredor, Eduardo enfrentava a artilharia pesada da pressão familiar. Eduardo, Helena começou, sua voz assumindo o tom maternal que ela usava quando queria ser particularmente persuasiva. Entendemos que você se apegou à sua fisioterapeuta. É natural. Ela te ajudou em um momento muito difícil. Mas você precisa ser realista sobre o que isso significa. O que você quer dizer? Eu quero dizer, Ricardo interveio, que existe uma diferença entre gratidão profissional e outras coisas. E você precisa ter cuidado para não confundir as duas. Eduardo sentiu uma onda de raiva subindo pelo peito. Vocês estão insinuando que... Não estamos insinuando nada, Helena disse rapidamente. Estamos apenas lembrando você de que você é um homem muito rico, em uma posição vulnerável, lidando com uma mulher jovem e ambiciosa. Camila não é ambiciosa. Ela é competente, dedicada e brasileira, Helena concluiu, como se isso explicasse tudo. Eduardo, você saiu de um casamento com Isabela, uma mulher da nossa classe social, com nossa educação, nossos valores. Agora está se envolvendo emocionalmente com alguém que vem de um mundo completamente diferente. Há um mundo melhor, Eduardo disse baixinho, mas com firmeza.
Os dois irmãos e a mãe ficaram em silêncio por um momento. O que você disse? Helena perguntou. Eu disse um mundo melhor. Camila não está interessada no meu dinheiro, na minha posição social, nas minhas conexões. Ela se importa comigo como pessoa. Quando foi a última vez que alguém da nossa classe social fez isso? Ricardo suspirou. Eduardo, você está passando por um momento emocional difícil. Trauma, dependência, gratidão excessiva, são coisas normais no processo de recuperação. Mas você não pode tomar decisões de vida baseadas em sentimentos temporários. Como vocês sabem que são temporários? Porque você não a conhece de verdade, Helena disse, sua paciência começando a se esgotar. Você a conhece em um ambiente controlado, onde ela tem todas as vantagens. Você sabe de onde ela vem? Que família tem? Que educação recebeu? Que motivações reais tem? Eduardo sentiu-se momentaneamente abalado pelas perguntas de sua mãe. Era verdade que ele sabia pouco sobre o passado detalhado de Camila, além do que ela havia compartilhado voluntariamente. Mãe, isso não importa. Claro que importa. Eduardo, você vai herdar um patrimônio de bilhões de reais. Você acha que isso não influencia como as pessoas te tratam? Camila nem sabia quem eu era quando começou a me tratar. Ela sabia que você estava no Einstein, no melhor quarto, com os melhores cuidados. Não seja ingênuo. Eduardo se apoiou na parede, sentindo-se cansado da conversa, mas sabendo que ela estava longe do fim. O que vocês querem que eu faça? Helena e Ricardo trocaram olhares. Queremos que você volte para casa, Helena disse. Continue o tratamento lá. Crie alguma distância desta situação. Volte gradualmente às suas responsabilidades na empresa. E dê tempo para que suas emoções se estabilizem. E se eu disser não? Então, Ricardo disse cuidadosamente, o conselho vai ter que tomar decisões difíceis sobre a liderança da empresa. Decisões que podem não ser reversíveis quando você finalmente se sentir pronto para voltar. A ameaça estava clara. Eduardo compreendeu que não estava enfrentando apenas pressão familiar, mas um ultimato empresarial disfarçado de preocupação. Vocês falariam isso se eu estivesse me envolvendo com alguém do nosso círculo social? Se você estivesse se envolvendo com alguém adequado, Helena disse, estaríamos celebrando. Mas esta situação... Eduardo, por favor, pense com a cabeça, não com o coração. Eduardo fechou os olhos, sentindo o peso de décadas de expectativas familiares, obrigações empresariais e condicionamento social. Durante toda a sua vida, havia tomado decisões baseadas no que era esperado, no que era seguro, no que mantinha a harmonia familiar e empresarial. Mas algo havia mudado fundamentalmente dentro dele durante as semanas de recuperação. Ele havia descoberto uma versão de si mesmo que era mais autêntica, mais corajosa, mais disposta a lutar por algo que realmente importava. Eu preciso de tempo para pensar, ele disse finalmente. Claro, Helena disse, abraçando-o novamente. Tome todo o tempo que precisar. Mas lembre-se, filho, as oportunidades não esperam indefinidamente, nem as empresas, nem as famílias, nem a vida. Quando eles partiram, Eduardo permaneceu no corredor por vários minutos, processando a conversa. Sabia que tinha uma escolha a fazer, e que essa escolha definiria não apenas seu futuro romântico, mas o tipo de homem que ele se tornaria. Quando finalmente voltou à sala de fisioterapia, encontrou Camila organizando silenciosamente os equipamentos, mas ele podia ver pela tensão em seus ombros que ela estava preocupada. Como foi? Ela perguntou sem olhar para ele. Complicado. Camila finalmente se virou para encará-lo. Eduardo, eu preciso te dizer algo, e você pode não querer ouvir. O que é? Sua família tem algumas preocupações válidas. Eduardo sentiu como se tivesse sido atingido no estômago. Como assim? Camila se aproximou dele, suas mãos encontrando as dele em um gesto que havia se tornado natural entre eles. Não sobre mim ter interesses ulteriores, ou sobre eu não ser boa o suficiente para você, ou qualquer uma dessas coisas terríveis que eles insinuaram,
mas sobre você tomar decisões importantes em um momento emocionalmente vulnerável. Eduardo estudou seu rosto, procurando sinais de que ela estava sendo manipulativa ou calculista. Mas encontrou apenas a honestidade brutal que havia aprendido a valorizar nela. Você está dizendo que devo ouvir eles? Estou dizendo que você deve ter certeza de suas motivações. Não apenas em relação a mim, mas em relação a toda a sua vida. Você está mudando porque é isso que realmente quer? Ou está mudando porque está se rebelando contra quem você era antes? A pergunta era penetrante porque tocava numa insegurança que Eduardo havia tentado evitar confrontar. Eu não sei, ele admitiu. Mas sei que quando estou com você, me sinto mais eu mesmo do que me senti em décadas. Isso conta para alguma coisa? Conta para tudo. Mas, Eduardo, você precisa ter certeza de que esse você mesmo é quem você realmente é, não apenas uma reação ao trauma e à dependência. Eduardo sentiu lágrimas se formando em seus olhos. A mulher que ele estava se apaixonando estava sendo mais honesta e menos manipulativa do que sua própria família. Camila, o que você está me dizendo para fazer? Estou te dizendo para não fazer nada precipitado. Continue sua recuperação. Continue descobrindo quem você é. E quando estiver completamente curado, física e emocionalmente, tome suas decisões a partir de um lugar de força, não de vulnerabilidade. Eduardo puxou-a para mais perto, envolvendo-a em seus braços pela primeira vez desde que haviam se conhecido. Ela não resistiu, e por um momento eles ficaram ali, duas pessoas tentando navegar pelos territórios complicados entre amor, dever, autenticidade e expectativas sociais. E quanto a nós? Ele perguntou suavemente. Nós vamos descobrir juntos, ela respondeu. Mas vamos descobrir da maneira certa, no tempo certo, pelas razões certas. Eduardo sabia que ela estava certa, mas enquanto segurava Camila em seus braços, sentindo a força tranquila que ela emanava, ele também sabia que havia encontrado algo que valia a pena lutar, independentemente das consequências. A batalha por sua alma havia começado, e os próximos dias determinariam se Eduardo Martins teria coragem suficiente para escolher a autenticidade sobre a aprovação, o amor sobre a conveniência e o crescimento sobre a segurança. Por enquanto, era suficiente estar ali, nos braços de alguém que o amava não apesar de suas feridas, mas por causa da coragem que ele havia encontrado para curá-las. 2 semanas se passaram desde a visita da família de Eduardo, e a atmosfera no hospital havia mudado de forma palpável. Eduardo sentia como se estivesse vivendo 2 vidas paralelas, uma durante as sessões de fisioterapia com Camila, onde continuava progredindo e descobrindo aspectos de si mesmo que nunca havia explorado, e outra nos intervalos entre as sessões, quando a pressão externa parecia crescer exponencialmente a cada dia. As ligações de Ricardo haviam se tornado mais frequentes e insistentes. Às vezes chegavam 3 por dia, sempre com o mesmo tom urgente sobre responsabilidades inadiáveis e decisões que não podiam esperar. Helena havia enviado 2 especialistas particulares para avaliar Eduardo, ambos concluindo diplomaticamente que ele estava pronto para continuar a recuperação em ambiente domiciliar. Era uma terça-feira de manhã quando Eduardo recebeu a ligação que mudaria tudo. Eduardo, precisamos conversar pessoalmente, disse Ricardo, seu tom mais sério do que o usual. Há desenvolvimentos que não podem ser discutidos por telefone. Que tipo de desenvolvimentos? Do tipo que afetam o futuro da nossa empresa e da nossa família. Posso estar aí em 1 hora? Eduardo olhou para Camila, que estava preparando os equipamentos para a sessão matinal. Eles haviam desenvolvido uma rotina quase íntima. Ela chegava sempre com café para os 2. Eles conversavam sobre o progresso da noite anterior e então se concentravam em exercícios cada vez mais desafiadores. Nos últimos dias, Eduardo havia conseguido caminhar quase 200 metros sem auxílio, uma conquista que parecia milagrosa comparada ao seu estado inicial. Tudo bem, Eduardo disse ao telefone. Mas, Ricardo, eu quero que Camila esteja presente na conversa. Eduardo, isso é sobre negócios da família. Não é apropriado.
Então não é apropriado para mim também. Se você quer falar comigo, ela fica. Ponto final. Eduardo desligou antes que Ricardo pudesse protestar, sentindo uma determinação que o surpreendeu. Nos últimos meses, havia aprendido a valorizar a perspectiva de Camila sobre situações complexas. Ela tinha uma forma de cortar através das camadas de manipulação e ir direto ao cerne das questões. Problemas? Camila perguntou, notando a tensão no rosto dele. Ricardo está vindo. Disse que há desenvolvimentos que precisam ser discutidos pessoalmente. Camila franziu a testa. Você quer que eu saia quando ele chegar? Não. Quero que você fique. Na verdade, preciso que você fique. Eduardo, você tem certeza? Isso pode complicar ainda mais as coisas com sua família. Eduardo se aproximou dela, tomando suas mãos nas suas. Um gesto que havia se tornado natural entre eles, embora ainda cuidadoso devido às limitações físicas dele. Camila, nas últimas semanas você se tornou minha conselheira mais confiável. Você me conhece melhor do que pessoas que estão na minha vida há décadas. Eu preciso da sua perspectiva. Uma hora depois, Ricardo chegou acompanhado de um homem que Eduardo não reconheceu imediatamente. Um sujeito de meia-idade, bem vestido, com um ar de autoridade que sugeria carreira jurídica ou financeira. Eduardo, este é Dr. Marcelo Furtado, nosso consultor jurídico especializado em governança corporativa. Ricardo disse, entrando no quarto como se fosse sua própria propriedade. Eduardo notou que Ricardo havia escolhido não cumprimentar Camila, tratando-a como se ela fosse invisível. Camila, por sua vez, manteve uma postura profissional, mas alerta. Ricardo, antes de começarmos, gostaria de apresentar formalmente Camila Santos, minha fisioterapeuta e... Eduardo hesitou por um momento, procurando a palavra certa. E pessoa muito importante na minha vida. Dr. Furtado estendeu a mão educadamente para Camila, mas Eduardo notou que Ricardo permaneceu demonstrativamente frio. Bem, Ricardo começou, abrindo uma pasta de documentos. Vamos direto ao ponto. Eduardo, o conselho da empresa tomou algumas decisões que afetam sua posição como CEO. Eduardo sentiu o estômago apertar. Que tipo de decisões? Dr. Furtado se adiantou. Por motivos de continuidade operacional e estabilidade corporativa, o conselho votou para implementar uma estrutura de liderança interina. Ricardo assumirá temporariamente as funções executivas principais, com a opção de permanência definitiva caso você não retorne às suas funções completas dentro de 90 dias. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo olhou para Ricardo, tentando processar não apenas o conteúdo da informação, mas a forma calculada como ela estava sendo entregue. Vocês fizeram isso sem me consultar? Eduardo, Ricardo disse, sua voz assumindo um tom paternalista. Você esteve incapacitado por meses. A empresa não pode ficar em suspensão indefinidamente. Esta é uma solução temporária para proteger os interesses de todos. Temporária baseada em que critérios? Doutor. Furtado consultou seus documentos. Você precisará passar por avaliação médica completa, demonstrar capacidade física para retomar suas funções e... Ele hesitou ligeiramente. Resolver quaisquer questões pessoais que possam afetar seu julgamento profissional. Eduardo sentiu uma onda de raiva subindo pelo peito. Questões pessoais. Você está se referindo ao meu relacionamento com Camila. Não diretamente, Dr. Furtado disse cuidadosamente. Mas o conselho expressa preocupação sobre possíveis conflitos de interesse ou influências externas na liderança da empresa. Camila, que havia permanecido silenciosa até então, deu um passo à frente. Com licença, ela disse, sua voz calma, mas firme. Posso fazer uma pergunta? Ricardo olhou para ela com irritação mal disfarçada. Senhorita, isso é uma discussão familiar e empresarial? É sobre Eduardo, Camila interrompeu. E Eduardo me pediu para ficar. Então vou fazer minha pergunta. Eduardo assentiu encorajadoramente. Dr. Furtado, o senhor poderia especificar exatamente que tipo de influências externas preocupam o conselho? Dr. Furtado trocou olhares com Ricardo. Bem, há preocupações sobre...
Envolvimento romântico com pessoas fora do círculo social tradicional da família, possível manipulação emocional durante período de vulnerabilidade, decisões baseadas em gratidão em vez de lógica empresarial. Pare, Eduardo disse, sua voz cortante. Pare imediatamente. Ele se levantou da cadeira, ainda apoiando-se ligeiramente na mesa, mas claramente determinado a estar de pé para o que vinha a seguir. Ricardo, Dr. Furtado, vocês querem saber sobre influências externas? Vou lhes contar sobre influências externas. Eduardo começou a caminhar lentamente pelo quarto, suas pernas mais firmes do que haviam estado em meses, alimentadas pela adrenalina da indignação. Durante 15 anos de casamento com Isabela, tomei decisões empresariais baseadas no que manteria nossa imagem social intacta. Rejeitei oportunidades de investimento em energia renovável porque não se alinhavam com nossos negócios tradicionais. Evitei parcerias com empresas inovadoras porque eram arriscadas demais para uma família conservadora. Ele parou na frente de Ricardo. Você quer saber qual foi o resultado dessas decisões seguras? Perdemos 3 oportunidades bilionárias nos últimos 5 anos. Ficamos para trás em tecnologia sustentável enquanto nossos concorrentes se modernizavam. Nossa empresa estagnou porque eu estava mais preocupado em agradar a família do que em liderar com visão. Ricardo abriu a boca para protestar, mas Eduardo continuou. Agora vocês querem me dizer que Camila é uma influência perigosa? Uma mulher que me ensinou a questionar minhas limitações, que me empurrou para além do que eu achava possível, que me mostrou que vulnerabilidade pode ser força e não fraqueza? Eduardo se virou para Dr. Furtado. Doutor, o senhor quer avaliar minha capacidade de julgamento? Nos últimos 2 meses, identifiquei 3 oportunidades de expansão que Ricardo ignorou completamente. Desenvolvi uma estratégia de sustentabilidade que poderia aumentar nosso valor de mercado em 30%. E fiz isso tudo durante sessões de fisioterapia, entre exercícios de reabilitação. Eduardo voltou-se para Camila, que o observava com uma mistura de orgulho e preocupação. Camila não me influenciou a tomar decisões ruins. Ela me influenciou a parar de tomar decisões baseadas no medo. Ricardo finalmente encontrou sua voz. Eduardo, você está provando exatamente o ponto que estamos tentando fazer. Você está emocionalmente comprometido. Não consegue ver a situação objetivamente. Emocionalmente comprometido, Eduardo repetiu quase rindo. Ricardo, você sabe qual foi meu maior erro como CEO antes do acidente? Nunca estar emocionalmente comprometido com nada. Tratava a empresa como uma máquina, os funcionários como recursos, as decisões como equações matemáticas. Eduardo se aproximou da janela, olhando para fora. Sabem o que descobri durante esses meses de recuperação? Que as melhores decisões da minha vida foram as que tomei quando me permiti sentir algo real pelo resultado. Camila se aproximou dele. Eduardo, ela disse suavemente. Talvez devêssemos conversar sobre isso em particular antes de... Não, Eduardo disse firmemente. Não vou mais ter conversas em particular sobre minha vida. Não vou mais permitir que outras pessoas decidam o que é melhor para mim baseado em quem eles acham que eu deveria ser. Ele se virou para Ricardo e Dr. Furtado. Vocês querem 90 dias? Perfeito. Em 90 dias vou estar completamente recuperado fisicamente. Vou ter uma proposta de reestruturação da empresa que vai dobrar nosso valor de mercado em 5 anos. E vou ter tomado decisões sobre minha vida pessoal baseadas no que me faz genuinamente feliz, não no que satisfaz as expectativas familiares. Ricardo suspirou profundamente. Eduardo, você está forçando uma situação que não precisa ser forçada. Por que não aceita o tratamento em casa, toma algum tempo para pensar com clareza, e então... Porque pensar com clareza é exatamente o que estou fazendo pela primeira vez na vida adulta. Eduardo pegou a mão de Camila, entrelaçando os dedos deles na frente de Ricardo e Dr. Furtado. E porque encontrei alguém que me ama não apesar de minhas imperfeições, mas por causa da coragem que encontrei para enfrentá-las. Dr. Furtado fechou sua pasta de documentos. Bem, Sr. Martins, parece que você já tomou suas decisões.
O conselho estará aguardando demonstração de suas capacidades dentro do prazo estabelecido. Quando eles se prepararam para sair, Ricardo parou na porta. Eduardo, espero que você esteja certo sobre tudo isso, porque se estiver errado, as consequências serão irreversíveis. Depois que eles partiram, Eduardo permaneceu de pé na janela, segurando a mão de Camila, ambos processando a magnitude do que havia acabado de acontecer. Você tem certeza do que fez? Camila perguntou suavemente. Não, Eduardo admitiu. Mas tenho certeza de que foi a primeira vez na minha vida que fiz algo por motivos completamente honest. Camila se virou para encará-lo. Eduardo, você percebe que acabou de apostar sua herança, sua empresa e seu relacionamento com sua família em 90 dias de recuperação e reestruturação? Percebi. E você não tem medo? Eduardo pensou por um momento. Estou aterrorizado. Mas sabe qual é a diferença? Pela primeira vez, tenho medo das coisas certas. Não tenho medo de desapontar expectativas vazias ou de perder a aprovação que nunca significou verdadeira aceitação. Tenho medo de não ser corajoso o suficiente para construir a vida que realmente quero. Camila sorriu, e Eduardo viu lágrimas se formando nos cantos de seus olhos. E que vida é essa? Uma vida onde acordo todo dia ao lado de alguém que me vê como realmente sou e ainda escolhe ficar. Uma vida onde trabalho em algo que importa, não apenas algo que impressiona. Uma vida onde minhas decisões vêm de força, não de medo. Eduardo puxou-a para mais perto. Camila, eu te amo. Não por gratidão, não por dependência, não por rebelião contra minha família. Te amo porque você me mostrou quem eu posso ser, quando paro de fingir ser quem os outros querem que eu seja. Camila fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem livremente. Eu também te amo, Eduardo. Mas preciso que você saiba uma coisa. O quê? Se você fizer isso, se escolher este caminho, não haverá volta. Sua família nunca vai aceitar completamente que você escolheu amor sobre conveniência, autenticidade sobre aprovação social. Eu sei. E se as coisas derem errado, se a empresa não aceitar suas mudanças, se sua família cortar os laços definitivamente, você pode se ressentir de mim por ter sido a catalisadora de tudo isso. Eduardo tomou o rosto dela entre suas mãos. Camila, você não foi a catalisadora de nada. Você foi simplesmente a pessoa que esteve ao meu lado quando finalmente encontrei coragem para me tornar quem sempre quis ser. Eles se beijaram então, um beijo que selou não apenas seu compromisso um com o outro, mas com uma forma completamente nova de viver. Uma baseada em vulnerabilidade corajosa em vez de força falsa, em conexão autêntica em vez de aprovação social, em crescimento compartilhado em vez de conquista solitária. Quando se separaram, Eduardo sabia que os próximos 90 dias seriam os mais desafiadores de sua vida. Ele teria que provar não apenas que podia liderar a empresa de uma posição de autenticidade, but que havia encontrado uma forma de força que era mais poderosa do que qualquer coisa baseada em medo ou controle. Mas pela primeira vez desde o acidente, na verdade, pela primeira vez desde que podia se lembrar, Eduardo Martins estava ansioso para enfrentar o futuro. Porque sabia que, independentemente do que acontecesse, estaria enfrentando como o homem que realmente era, ao lado da mulher que havia o ajudado a encontrar essa versão de si mesmo. A batalha por sua alma havia sido vencida. Agora começava a batalha por sua vida. 86 dias. Eduardo olhou para o calendário em seu novo escritório. Não mais o imponente espaço corporativo no centro de São Paulo, mas um ambiente moderno e acolhedor que havia instalado em sua cobertura, onde podia trabalhar sem as distrações políticas da sede da empresa. Faltavam apenas 4 dias para o fim do prazo que seu irmão havia imposto, e Eduardo sabia que estava prestes a enfrentar o teste definitivo de sua transformação. Os últimos 3 meses haviam sido uma montanha-russa de desafios, vitórias pequenas e reconstrução fundamental. Fisicamente, Eduardo havia superado todas as expectativas médicas. Caminhava sem auxílio,
Havia retomado exercícios regulares e sua mobilidade estava a apenas 10% de sua capacidade pré-acidente. Mas mais importante era a transformação que ninguém conseguia quantificar. Ele havia se tornado um líder completamente diferente. Como está se sentindo? Camila perguntou, aproximando-se da mesa onde Eduardo finalizava sua apresentação para o conselho. Ela havia se mudado para o apartamento dele 6 semanas atrás, não como paciente e terapeuta, mas como parceira em todos os sentidos da palavra. Nervoso, confiante, ansioso, pronto. Eduardo sorriu, fechando o laptop. Todas essas coisas ao mesmo tempo. Camila se sentou ao lado dele, estudando o rosto que havia aprendido a ler como um mapa de emoções. Você sabe que, independentemente do que acontecer amanhã, você já venceu, né? Como assim? Eduardo, 3 meses atrás você estava numa cama de hospital, quebrado física e emocionalmente, vivendo uma vida que não era verdadeiramente sua. Hoje você está aqui, inteiro, apaixonado, liderando com propósito. Se o conselho não conseguir ver isso, o problema é deles, não seu. Eduardo puxou-a para mais perto, maravilhando-se, como fazia todos os dias, com a sorte de tê-la encontrado. E se eles decidirem que Ricardo deve permanecer como CEO? Então você construirá algo novo, e eu estarei ao seu lado para cada passo dessa jornada também. Naquela noite, Eduardo mal conseguiu dormir. Não por ansiedade, mas por uma energia antecipatória que o lembrava de quando era criança na véspera do Natal. Pela primeira vez em sua vida profissional, estava genuinamente empolgado para apresentar uma visão que vinha do coração tanto quanto da mente. A sala de reuniões do conselho da Martins Agronegócios estava exatamente como Eduardo se lembrava. Mesa de mogno polido, cadeiras de couro italiano, vista panorâmica de São Paulo através de janelas do chão ao teto. Mas o homem que entrou naquela sala era fundamentalmente diferente daquele que havia dominado aquele espaço por mais de uma década. Ricardo já estava presente, flanqueado por Dr. Furtado e alguns membros do conselho que Eduardo reconhecia como aliados de seu irmão. Sua mãe, Helena, ocupava o lugar de honra na cabeceira da mesa, seu rosto uma máscara de neutralidade profissional. Eduardo, ela disse quando ele entrou, você está diferente. Era verdade. Eduardo havia escolhido um terno mais moderno, de corte mais jovem, em azul marinho em vez do preto conservador que costumava usar. Seus cabelos estavam ligeiramente mais longos, e havia uma leveza em sua postura que contrastava com a rigidez formal de sua antiga presença executiva. Obrigado por virem, Eduardo disse, posicionando-se na frente da tela de projeção. Sei que os últimos meses foram não convencionais, mas espero que ao final desta apresentação vocês entendam que não convencionais pode ser exatamente o que esta empresa precisa. Ricardo cruzou os braços, sua postura claramente defensiva. Eduardo, antes de começar, acho que devemos discutir algumas questões práticas. Sua saúde, sua estabilidade emocional, sua capacidade de... Ricardo, Eduardo interrompeu gentilmente, respeitosamente. Tudo isso será demonstrado através da apresentação que preparei. Peço apenas que me permitam mostrar o que descobri durante estes meses de reflexão e renovação. Eduardo clicou para o primeiro slide, que mostrava uma única frase. A transformação começa com a verdade. Durante 15 anos liderei esta empresa baseado no que acreditava serem princípios sólidos: crescimento constante, minimização de riscos, manutenção de tradições familiares, priorização de lucros de curto prazo sobre inovação de longo prazo. O próximo slide mostrava gráficos comparativos. O resultado? Nos últimos 5 anos, crescemos 8%, enquanto nossos principais concorrentes cresceram 35%. Perdemos 3 oportunidades bilionárias em tecnologia sustentável. Nossa margem de lucro estagnou porque nos recusamos a modernizar processos operacionais. Eduardo viu alguns membros do conselho trocando olhares interessados. Esses eram números que eles conheciam, mas raramente alguém os apresentava com tanta franqueza. Mais importante, Eduardo continuou, liderei com medo.
Medo de falhar, medo de decepcionar, medo de sair da zona de conforto que nossa família havia construído ao longo de gerações. O próximo slide era um título: Liderança através da vulnerabilidade. Durante minha recuperação, aprendi algo fundamental sobre liderança autêntica. Ela não vem de força aparente ou controle absoluto. Ela vem da coragem de ser honesto sobre limitações, de se adaptar quando necessário e de tomar decisões baseadas em valores genuínos, não apenas em expectativas externas. Eduardo clicou para uma série de slides detalhando sua nova visão estratégica. Apresento a vocês a Martins 2.0, uma empresa que mantém seus valores familiares fundamentais, integridade, qualidade, responsabilidade, mas os aplica através de inovação sustentável, diversificação inteligente e liderança empática. Os próximos 20 minutos foram uma aula magistral em estratégia empresarial. Eduardo apresentou planos detalhados para diversificação em energias renováveis, parcerias com startups de agrotecnologia e implementação de práticas sustentáveis que reduziriam custos em 20%, enquanto aumentariam a eficiência em 40%. Estas não são ideias teóricas, Eduardo explicou. Durante os últimos 3 meses, estabeleci acordos preliminares com 4 empresas-chave. Desenvolvi protótipos para 2 tecnologias revolucionárias e criei um plano de implementação de 5 anos que projetamos aumentar nosso valor de mercado em 150%. Ricardo se inclinou para a frente, claramente impressionado apesar de si mesmo. Eduardo, esses números são impressionantes. Mas de onde vieram essas ideias? Como você desenvolveu essas estratégias enquanto estava em recuperação? Eduardo sorriu. Essa é talvez a lição mais importante que aprendi. Quando você para de tentar controlar tudo e começa a realmente escutar funcionários, clientes, mercado, até mesmo sua própria intuição, você descobre insights que jamais havia notado antes. Helena Marques, membro do conselho independente que Eduardo sempre havia respeitado, levantou a mão. Eduardo, esta apresentação é impressionante, mas tenho uma preocupação. Como garantimos que essas mudanças não sejam apenas reação ao seu trauma recente? Como sabemos que você está tomando decisões de uma posição de força, não de compensação emocional? A pergunta era justa, e Eduardo havia se preparado para ela. Helena, é uma pergunta válida e importante. Mas posso fazer uma pergunta em troca? Quantas das minhas decisões estratégicas dos últimos 10 anos vocês considerariam verdadeiramente corajosas ou visionárias? O silêncio na sala foi revelador. Exato. Durante uma década, tomei decisões seguras que resultaram em estagnação. Agora, depois de um processo de transformação pessoal que me ensinou a questionar todas as minhas suposições, estou propondo estratégias que são simultaneamente mais arrojadas e mais fundamentadas. Eduardo clicou para seu slide final. Uma foto dele e Camila trabalhando juntos em seu escritório caseiro, cercados de gráficos, planilhas e protótipos. E isso me traz ao último ponto. Vocês expressaram preocupação sobre minhas influências externas. Querem conhecer minha maior influência externa? Uma mulher que me ensinou que vulnerabilidade é força, que crescimento requer desconforto, que as melhores decisões vêm de um lugar de autenticidade, não de medo. Eduardo viu sua mãe franzir ligeiramente a testa, mas continuou. Camila Santos não apenas me ajudou a andar novamente. Ela me ajudou a liderar novamente, mas desta vez como o homem que realmente sou, não como uma versão que eu achava que vocês queriam que eu fosse. Helena finalmente quebrou seu silêncio. Eduardo, ninguém questiona que você passou por uma transformação significativa. Mas liderança empresarial requer mais do que insights pessoais. Requer estabilidade, previsibilidade, a capacidade de separar vida pessoal de decisões profissionais. Mãe, Eduardo disse gentilmente. Durante 15 anos, separei minha vida pessoal das decisões profissionais. O resultado foi uma empresa estagnada e um homem emocionalmente morto. Agora estou propondo uma abordagem integrada, onde meus valores pessoais informam minhas decisões empresariais, mas onde minha competência profissional é aprimorada, não prejudicada, por minha autenticidade pessoal.
Ricardo se levantou, caminhando até a janela. Eduardo, admito que sua apresentação foi inesperada, e suas projeções são genuinamente impressionantes, mas ainda tenho dúvidas sobre sua estabilidade de longo prazo. Que tipo de dúvidas? Você está pedindo para apostarmos o futuro da nossa empresa familiar em sua transformação pessoal. E se essa transformação for temporária? E se daqui a 6 meses você decidir que quer fazer outras mudanças radicais? Eduardo olhou ao redor da sala, estudando os rostos das pessoas que haviam definido sua vida profissional durante tanto tempo. Ricardo, posso garantir que continuarei mudando, crescendo, adaptando-me, porque é isso que líderes verdadeiros fazem. Eles não se fossilizam em versões antigas de si mesmos. Eduardo fez uma pausa, reunindo coragem para suas próximas palavras. Mas posso garantir uma coisa. Nunca mais tomarei uma decisão importante baseada no medo. Nunca mais sacrificarei visão por conveniência, inovação por tradição cega ou liderança autêntica por aprovação familiar. O silêncio que seguiu foi tenso, mas reflexivo. Eduardo podia ver os membros do conselho processando não apenas suas propostas estratégicas, mas a transformação fundamental do homem que eles haviam conhecido por anos. Dr. Furtado consultou algumas anotações. Sr. Martins, se o conselho decidir manter você como CEO, quais seriam suas primeiras ações concretas? Implementação imediata da estratégia sustentável, começando com nossas 3 maiores instalações. Estabelecimento de um programa de mentoria para funcionários que promova inovação de base e criação de um modelo de governança mais transparente e colaborativo. E quanto à sua vida pessoal? Helena perguntou. Como podemos ter certeza de que suas decisões não serão comprometidas por considerações românticas? Eduardo sorriu, e havia uma paz em sua expressão que surpreendeu todos na sala. Mãe, minhas decisões serão informadas por amor. Amor por esta empresa, amor por nosso legado familiar, amor pelos nossos funcionários e clientes, incluindo o meu amor por Camila. Mas pela primeira vez na minha vida, todas essas formas de amor estão alinhadas, não em conflito. Helena estudou seu filho por um longo momento. Você realmente mudou, não é? Completamente. Mas mãe, mudei para melhor. Mudei para me tornar o homem e o líder que sempre tive potencial para ser. O conselho pediu uma pausa de 30 minutos para a deliberação. Eduardo esperou no corredor do lado de fora. Mensagens de apoio de Camila, ajudando a acalmar seus nervos. Quando foi chamado de volta, Helena estava de pé na cabeceira da mesa. Eduardo, o conselho chegou a uma decisão unânime. Eduardo sentiu seu coração acelerar. Você permanecerá como CEO da Martins Agronegócios, com autoridade plena para implementar sua nova visão estratégica. Terá avaliação trimestral pelos próximos 2 anos, mas com total apoio do Conselho para suas iniciativas. Eduardo sentiu uma onda de alívio e gratidão tão intensa que por um momento quase não conseguiu falar. Obrigado, ele disse finalmente. Prometo que não vão se arrepender desta decisão. Só uma condição, Ricardo disse, aproximando-se do irmão. Quero trabalhar com você nesta transformação. Suas ideias são brilhantes e... eu admito que estive operando com medo também. Talvez esteja na hora de ambos evoluirmos. Eduardo abraçou o irmão, sentindo décadas de rivalidade competitiva entre irmãos se dissolvendo em parceria genuína. Seria uma honra trabalhar com você, Ricardo. Quando Eduardo chegou em casa naquela noite, encontrou Camila no terraço, preparando um jantar íntimo sob as estrelas de São Paulo. Ela se virou quando ouviu seus passos, seu rosto expectante e ansioso. E então? Eduardo a levantou do chão, girando-a em seus braços com uma alegria que era pura e desinibida. Eu consegui. Nós conseguimos. Camila riu, lágrimas de alegria escorrendo pelo seu rosto. Eduardo, eu estou tão orgulhosa de você. Não pelo resultado, mas por quem você se tornou para chegar aqui. Eles se sentaram para jantar, mas antes de começar, Eduardo tomou as mãos de Camila nas suas. Camila, há algo que quero te perguntar. O quê?
Eduardo se levantou e, para surpresa dela, se ajoelhou ao lado da mesa, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo. Camila Santos, você me salvou em todos os sentidos possíveis. Me ensinou que verdadeira força vem de vulnerabilidade, que crescimento requer coragem, que amor real significa escolher alguém todos os dias, não apenas uma vez. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples mas elegante, um solitário que refletia a luz das velas como uma promessa cristalizada. Você me faria a honra de se casar comigo, de construir uma vida juntos baseada em autenticidade, crescimento e amor incondicional? Camila estava chorando agora, mas eram lágrimas de pura alegria. Eduardo, sim, 1000 vezes sim. Quando ele deslizou o anel em seu dedo e eles se beijaram sob o céu noturno de São Paulo, Eduardo soube que havia encontrado algo que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar: uma vida autêntica, um amor verdadeiro e a coragem para ser completamente ele mesmo. 6 meses depois, Eduardo e Camila se casaram em uma cerimônia íntima na fazenda, onde tudo havia começado para a família Martins. A empresa estava florescendo sob sua nova liderança, Ricardo havia se tornado um parceiro genuíno, e até Helena havia começado a aceitar que seu filho havia encontrado algo raro e precioso. Durante seu discurso no casamento, Eduardo olhou para Camila e disse: há 1 ano, eu estava quebrado em uma cama de hospital, me perguntando se minha vida tinha algum significado real. Hoje, sei que às vezes precisamos nos quebrar completamente para descobrir quem realmente podemos ser. E às vezes, a pessoa certa está esperando para nos ajudar a colocar os pedaços de volta juntos, não da maneira que éramos antes, mas da maneira que sempre tivemos potencial para ser. Ele fez uma pausa, sua voz cheia de emoção. Camila me ensinou que cura não é sobre voltar a ser quem você era. É sobre se tornar quem você sempre foi destinado a ser. As estrelas brilharam sobre a fazenda, testemunhas silenciosas para uma história de amor que havia começado com tragédia e florescido em algo extraordinário. Eduardo Martins havia aprendido que às vezes o maior presente que a vida pode te dar é uma chance de recomeçar completamente, não apenas no amor, mas em toda a sua existência. E enquanto dançava com sua nova esposa sob o céu infinito de São Paulo, Eduardo sabia que havia finalmente encontrado a resposta para a pergunta que o havia assombrado toda a sua vida adulta. Quem é você quando tudo mais é despojado? Ele era um homem que havia escolhido vulnerabilidade sobre invulnerabilidade, crescimento sobre estagnação, amor autêntico sobre aprovação conveniente. Ele era Eduardo Martins, não o herdeiro, não o CEO, não a imagem que outros esperavam que ele fosse. Ele era simplesmente ele mesmo. E isso, ele havia descoberto, era suficiente. Às vezes a vida nos quebra para nos reconstruir. A história de Eduardo e Camila nos lembra que nossos momentos mais dolorosos podem se tornar os catalisadores para as transformações mais profundas. Que às vezes precisamos ter a coragem de desabar completamente para descobrir quem realmente somos embaixo de todas as máscaras que usamos para o mundo. E que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre encontrar alguém que nos ama corajosamente enquanto nos tornamos nossa versão mais autêntica. Se esta história tocou seu coração, se você reconhece sua própria jornada de quebra e reconstrução nela, deixe seu like, se inscreva no canal e nos conte nos comentários qual foi o momento que mudou sua vida para sempre. E se você sentiu que realmente valeu a pena acompanhar esta jornada até o fim, clique no botão "Vale a pena". Porque histórias como essas nos lembram que nunca é tarde demais para escolher a coragem sobre o conforto, a autenticidade sobre a aprovação e o crescimento sobre a segurança. Seu apoio significa tudo para nós e nos ajuda a continuar compartilhando histórias que inspiram, transformam e tocam a alma.